Jesus, nós te damos graça por essa oportunidade. Somos gratos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito, por estar nos acompanhando, cuidando de nós de uma forma especial. Quero pedir ao Senhor que continue conosco, abençoando cada um dos seus filhos, cada aluno, que o Senhor possa, no nome de Jesus, alcançar o coração de cada um, fazê-los ferver para aprender a tua palavra, segundo a tua grande misericórdia. Fica conosco nessa manhã, abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender as Escrituras. Nos ensina dentro da sua palavra, Senhor. Nós precisamos aprender e que esse ensinamento venha a ser prático em nossas vidas, que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos transforma em uma pessoa melhor, nos capacita, nos ajuda, dá-nos condições de servir ao Senhor com excelência. É o que eu te peço no nome de Jesus e crendo eu te agradeço. Amém. Página 11, irmãos. A criação do homem. As dificuldades que nós vemos hoje na questão das pessoas se dedicarem ao aprendizado é terrível, né? Nossa! E tanta besteira que a gente vê na internet, tanta besteira. Aquele menino lá já virou meme, né? O Off the King já virou meme e é só coisa ruim. E a igreja se distanciando, né? É o alfabetismo espiritual, e não só o espiritual, é o intelectual de todas as formas. As pessoas não conseguem se dedicar a conhecer. Conhecimento é o maior tesouro que tem, que nos livra de ser enganado, nos livra de acreditar naquilo que é inacreditável. Estava conversando com uma pessoa, a pessoa me ligou e falou: e aí, tudo bem? Aí a gente não tem resposta mais. Aí eu dou resposta, falo: ó, tá tudo legal e esperando as promessas do Pai. Aí a pessoa falou para mim assim: então você está melhor do que Jacó, né? Que nenhum desses aí esperaram a promessa e tal. Eu falei: não, é que na minha Bíblia, não sei se na sua, está escrito que todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A minha Bíblia me ensinou a não correr atrás da bênção, a só me posicionar. Se eu estiver na posição certa, ela me alcança, ela me acha. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia ainda diz que bênçãos há, com H, de existir, sobre a cabeça do justo. Então, a minha preocupação é em ser justo para que haja bênção sobre a minha cabeça. A minha preocupação é estar posicionado para que a bênção me alcance e venha sobre mim. Quando você está posicionado, você não precisa se preocupar. Está entendendo? Isso não quer dizer, é lógico, que não tolhe de você a sua parte, o que você deve fazer, que você tem que correr atrás. Correr atrás, não. Correr atrás é a linguagem figurada que eu usei agora. Não é correr atrás. Você tem que trabalhar, você tem que ir para cima. Isso aí tem que ser, é todo dia. Nós estamos numa batalha. Deus não dá vitória para ninguém de perna para o ar. Né? Quando Deus foi atravessar o povo do Mar Vermelho, poderia fazer sumir desse lado e aparecer do outro lado. Deus mandou o povo levantar o acampamento, colocar o peso nas costas e marchar, andar. O mar Deus abriu, mas quem teve que andar foi o povo. Eu entendo isso claramente. Né? Nós entendemos isso. Nós usamos. Ela falou: mas tudo você usa a Bíblia. Eu falei: você quer que eu use o quê? O Alcorão? Ou o livro de São Cipriano? O que você quer que eu use? Eu tenho que usar a Bíblia. Eu sou cristão, vou usar a Bíblia. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, nós não ficamos bitolados, fanáticos e espiritualizados de maneira errada. Nem tudo é espiritual. Tem coisas que são as nossas escolhas, são as nossas falta de virtude, falta de habilidade. É a mesma coisa. Eu acredito piamente que Deus pode abrir a porta para qualquer uma multinacional, um cargo elevado,
Qualquer um, até uma pessoa não alfabetizada. Eu acredito. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. E nós temos o costume de transformar exceções em regra. Porque Deus abriu o Mar Vermelho lá, quantos morreram afogados aí tentando andar em cima das águas porque Jesus e Pedro andou? Você já viu esses noticiários aí pelo mundo, né? Pastor que foi lá no meio do mar, depois foi querer andar em cima das águas que nem Jesus, morreu afogado. Por quê? Porque quer transformar uma exceção em regra. Não é que a gente não acredite que isso não pode acontecer novamente. Deus pode fazer qualquer uma, mas isso não quer dizer que Deus vai fazer isso por mim a hora que eu quiser. Isso é uma falta de conhecimento. A falta de conhecimento nos faz tentar o Senhor nosso Deus. Olha o que o diabo disse para Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O diabo usou a Bíblia. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Está na Bíblia e no Salmo 91. Esse aí é o Salmo 91. Que muitos crentes espiritualizam dizendo, nossa, esse salmo expulsa demônio. O que expulsa demônio é presença de Deus na nossa vida. É vida obediente ao Senhor e o nome de Jesus Cristo. O diabo só respeita a autoridade do nome de Jesus Cristo e a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Não é pegar a Bíblia como um amuleto, um livro do Harry Potter, uma Bíblia de bruxaria. Não, não, não. A Bíblia não é isso. A palavra de Deus é poderosa, mas não é dessa forma. Aquela promessa é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Se habitar no esconderijo do Altíssimo, tem descanso na sombra do Todo-Poderoso, né? Tem segurança debaixo das suas asas, está coberto pelas penas de Deus, vai ver tudo desmoronar ao seu redor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e esse 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, muitas das vezes não é fácil você ver cair, porque tem desses 1000 e desses 10.000 que está ligado diretamente também a nós. Desses 1000 e 10.000, às vezes tem uma ligação emocional, tem uma ligação profissional, e vai cair ao nosso lado. Nenhum mal nos sucede, nem praga alguma chega à nossa casa. Mas é para quem? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é estar de vez em quando com Deus. Não é correr para Deus na hora que a coisa aperta. É viver uma vida com Deus. É ser uma pessoa que está vivendo com Deus. Deus tem um esconderijo para aquele que habita com ele. Então, nós temos aí dificuldades nesse analfabetismo espiritual, justamente pelas pessoas que não se dedicam. Elas não querem aprender. E aí ficam como presas dessas heresias que nós estamos vendo na atualidade na internet. É tanta besteira. É tanta besteira. E você vai nessas igrejas lotadas com esses camaradas, com esses ditos profetas, com essas coisas. E agora o povo pensa que o povo é leigo que nem antes. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, você falava of the king, the man, the best, o pessoal montava na parede e estava tudo certo. Ainda tem um povo que pula na parede, que gosta de andar na parede, por causa ouvindo uma besteira dessa. Só que hoje, nos dias de hoje, nós temos pessoas com 16 anos que já têm um curso de inglês, que já conseguem interpretar o que é off the king, the best, the man, the player, e companhia limitada. Está entendendo? E aí, quando você vai ver essa situação, você vai ver que está fora. Não tem nada a ver, né? O japonês falado e assim sucessivamente. Eu creio que Deus pode usar sim. Eu já contei, inclusive, um testemunho para os irmãos, um culto que eu estava, e eu comecei a falar uma língua e, de repente, bem bravo, e a língua era russa. Aí levantou um russo naquela noite, né, com a sua filha, chorando, e aceitou Jesus. Nem eu sabia o que eu estava falando. Mas ele veio,
Aí a filha dele falou comigo, falou, meu pai quer aceitar Jesus. O senhor fala comigo, eu vou falando com ele. Porque o senhor falou a vida dele todinha aí, e Jesus se apresentou para ele no que o senhor falou. E eu não sabia, entendeu? Então eu sei que Deus pode, mas a brincadeira que está tendo hoje nas igrejas, irmão, e a falta de conhecimento do povo, porque esse povo está rico, esse povo não tem dificuldade. É 3 mil reais para ouvir um camarada desse falar, 10 mil, entendendo? Para ouvir ele falar. E nós que temos, às vezes, uma palavra da verdade, que não cobramos nada de ninguém, eu nunca cobrei igreja nenhuma, é uma luta travada que a gente passa nessa vida. Mas é isso aí. Foi assim com os discípulos, foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, foi assim com os líderes que Deus levantou, com os reis que o Senhor levantou, e vai ser conosco. Graças a Deus, nós temos ainda a chama do avivamento, o verdadeiro avivamento do nosso coração, que nos faz compreender que dá para a gente poder caminhar e aprender. Nós estamos aí na criação do homem, irmão. Nós vamos falar sobre 2 pontos importantes aí no capítulo, na página 11. A criação do homem, a parte 1, que fala sobre como o homem foi criado. Não há muita novidade, que os irmãos sabem que, em base, em tese, nós temos aí, em base, nós temos aí, sabemos, é bem sabido de nós, que o homem foi criado do pó da terra. Deus criou o homem com as suas mãos. É a única feitura das mãos de Deus é o homem. O homem foi feito com as mãos de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Deus não habita em templo. Deus falou, eu não habitarei em templo feito por mão de homem, mas aquele feito pela minha própria mão. E a esse nós chamamos o homem. O homem Deus criou com as suas mãos, né? E se desenvolve alguma coisa. O homem é particionado. No momento da criação, Deus fez o homem do pó da terra, o corpo do homem foi feito do pó da terra. Por isso, o corpo do homem tem destino. Quando o homem morre, a Bíblia diz que ele torna ao pó, porque do pó ele veio. A alma não vai para o pó. Quem vai para o pó é o corpo. O corpo do homem é feito do pó da terra. Tanto que a nossa pele se troca, cientificamente falando, ela, a todo momento, nesse exato momento, a nossa pele vai trocando. Vai trocando. Não tem em casa que você não mora em rua de terra e tal, tem aquela poeira dentro de casa. Aquela poeira, muitas das vezes, é da nossa pele. Entendeu? É a poeira. E o homem vira pó. Assim que morreu, enterrou, ele volta ao pó, ele se torna novamente pó. E o homem é dividido em algumas questões aqui. Né? Os termos que nós temos o homem material, que é o corpo, e o homem imaterial. Aí nós estamos falando da alma e do espírito, a vida da alma. O espírito é a vida da alma. O homem é uma alma. Por isso que Deus disse, minha é a alma. E nós falamos muito, vou pregar para as almas. Mas nós, muitas das vezes, nos comportamos como um corpo que possui uma alma. E não uma alma que possui um corpo. Isso é ruim. Porque quando eu me comporto como um corpo que possui uma alma, então eu alimento o corpo. O corpo é carne, é de baixo, e ele se alegra. Ele tem desfrute e prazer com tudo que é de baixo, tudo que é terreno. E nem tudo que é terreno é bom. Nem tudo que é terreno é bom. Então, os prazeres do corpo, muitas das vezes, nos levam a pecar contra a nossa alma. A Bíblia diz, aquele que peca violenta a sua própria alma. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Então, olha o que nós temos aí. Nós temos um quadro que entendemos que somos uma alma dentro de um corpo. Quando eu entendo que eu sou uma alma dentro do corpo, então eu vou alimentar o quê? A alma. E a alma se alimenta de quê? De Deus. A alma tem prazer em Deus. A alma tem sede de Deus. Por que ela tem sede de Deus? Porque ela recebeu a vida de Deus. Glória a Deus. Quando Deus soprou, capítulo 1, verso 26, lá de Gênesis, quando Deus soprou nas narinas dos homens, do verso 20 em diante de Gênesis,
nós vamos ver lá que Deus fez o homem ser alma que vive, alma vivente, porque recebeu a vida de Deus, o sopro, o fôlego de vida. Então o homem foi feito alma que vive. O homem que era só alma e corpo estava morto, até que Deus soprou o Ruach, o espírito no hebraico, o espírito de vida, Ruach. E aí o homem se tornou uma alma vivente. Essa alma tem saudade de Deus, saudade do céu. Eu não sei se os irmãos já sentiram um sentimento de saudade do céu. Como sentir saudade de um lugar que você nunca teve? Você tem saudade por causa dessa alma que veio de Deus. Pode falar, Gabi. Tem até um livro dos Salmos, que eu não lembro agora o número, mas que fala: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ou seja, às vezes a nossa alma está perturbada por falta de estar com Deus. É exatamente isso. A nossa alma anela. O Salmo 42 diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Você nunca vai achar em nenhum dos salmos, principalmente dos 73 que Davi escreveu, dos 150 que existem. Você nunca vai achar Davi dizendo que o corpo dele, a carne dele, que é Deus. Nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar. Pelo contrário, você vai encontrar em Romanos 7, Paulo escrevendo, dizendo que a carne é inimiga de Deus. Que a inclinação à carne, quando nós nos inclinamos à carne, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então, é muito forte. A alma, a nossa alma anseia por Deus. Essa sede, é gostoso quando a gente fala sobre isso, por quê? Porque essa sede que a gente tem mostra que a gente está conseguindo ouvir a nossa alma. Tem gente, eu não sei se você já ouviu aquela palavra, desalmada. Não é que ela está sem alma, é que ela ocultou a voz da alma, ela não consegue, ela silenciou a alma, ela não consegue ouvir o desejo da alma. A nossa alma tem sede de Deus. Ela anseia por Deus, porque ela recebeu a vida do próprio Deus. Deus soprou nela e ela se tornou alma vivente. Então, esse é o ponto. Como foi essa constituição? Na próxima página 12 aí. Como que aconteceu essa constituição? Né? A constituição do homem, ela foi feita e há duas correntes a observar. A primeira é a corrente dicotomista e a segunda corrente é a tricotomista. Eu sou tricotômio. Eu parto para o lado que todo homem é tricotômio. Tricotômio. E há quem, mesmo crente, eu estou falando dos crentes, dos protestantes, dos cristãos, teólogos, que defendem a dicotomia. A dicotomia diz que o homem só tem corpo e alma. Por quê? Porque eles entendem que alma e espírito é a mesma coisa. O tricotômio não. Ele entende que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Por que eu sou tricotômio e a maioria dos teólogos converge para a doutrina da tricotomia? Porque se nós somos, vamos voltar à semelhança de Deus, lembra da semelhança? Deus é o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. 3. O homem, corpo, alma e espírito. Corpo feito por Deus, alma dada por Deus, espírito doado por Deus também. Então, nesse papel, nós incorporamos isso, entendendo que o espírito é a vida da alma. Qualquer um sem essa ligação com Deus está morto. Isso eu digo espiritualmente. E fisicamente falando, né, quando há
separação do espírito, a alma e o corpo, a morte física. Que o espírito é o fôlego de vida. Chegou o momento de ser o último sopro, não é isso a palavra que eles usam? É o último sopro. Então, é essa a questão. Então, o corpo e a alma, nós vamos ver em primeiro lugar aqui, quando nós falamos do corpo e a alma, o corpo, não há problema, visto que é impossível negar a existência do mesmo. Não tem como negar que haja um corpo, porque nós estamos vendo. Não tem como negar que há um corpo. E corpos diferentes. São corpos diferentes. Porém, da mesma substância, a mesma matéria. Todo mundo vira pó do mesmo jeito. O rico não vira um pó diferente, não vira uma terra diferente do que o pobre Kepler. Não. Todo mundo vai virar pó, a mesma coisa. No final, todo mundo vai ficar igual e não tem conversa. É poeira, é barro e não tem conversa. Não existe um barro de frear, naquele barro ali é barro de... Não tem, é barro, é pó. Então, o corpo é isso aí. O corpo, nós temos essa situação. A alma, ela fica em um estado intermediário porque ela vai passar por um processo, tem um juízo para a alma. A alma somos nós, certo? Referindo-se à parte imaterial do ser humano, então nós falamos da questão da alma. A alma é imaterial, não se dá para ver uma alma. Você não consegue enxergar uma alma, ok? Mas nós somos uma alma. O corpo aqui é que revela. A alma está revestida desse corpo para que eu possa poder ser revelado aos sentidos humanos, para que as pessoas possam entender. Quando eu olho isso, corpo, alma e espírito, ainda na página subsequente aí, nós temos algumas bases aí bíblicas que eu coloquei, alguns pontos importantes em Tiago, Hebreus, que é muito importante. Né? Hebreus 4:12, eu usei essa palavra de Hebreus 4:12 para poder falar a respeito da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada mais eficaz que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Então, a Bíblia cita que a alma e a espírito. Vai entre a divisão da alma e do espírito. E o corpo a gente já tem. Então, eu sou tricotômio por causa disso. Porque a própria Bíblia afirma que a palavra de Deus entra na divisão da alma e do espírito. Ela pode dividir a alma e o espírito. E o corpo a gente já possui. Então, é muito importante a gente defender isso daí. O que é o homem? O homem é um ser dotado de corpo, alma e espírito. O corpo é de baixo, a alma é eterna. Eu defendo a eternidade da alma, há teólogos que não. Mas a alma é eterna, ela não pode ser morta. Por isso que há um juízo eterno, ela será lançada no lago de fogo eterno, se for uma alma suja. E se for uma alma ganha de Deus, ela terá vida eterna. É uma eternidade com Deus ou uma eternidade no juízo. Acabou. É a separação eterna de Deus ou a junção eterna com Deus. É o destino da alma. O espírito volta a Deus que o deu. O espírito de todos. Independente da fé, da religião, o espírito de vida volta a Deus que o deu, como está lá em Eclesiastes. O corpo vai ao pó e o espírito torna a Deus que o deu. E a alma? A alma somos nós, é onde entra-se o caso do juízo. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, com mais detalhes. Acredita-se ser uma entidade que é fonte de vida psicológica e espiritual do homem. A alma. Quando nós falamos da alma, nós falamos disso. Porque a alma recebeu o depósito do espírito. O espírito, esse espírito de Deus, e mesmo o Espírito Santo, que nós estudamos em pneumatologia, não pode habitar no nosso corpo, é no intelecto do nosso ser, na nossa alma. Por isso que a Bíblia não fala que o Espírito Santo, o mesmo Espírito testifica com o nosso corpo que somos filhos de Deus. É isso que está escrito? Não. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito que está ligado à nossa alma. O Espírito de Deus não mora no nosso corpo, ele mora na nossa alma, no nosso ser. Então, esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não há possibilidade. O corpo
pende para coisa ruim. Agora, eu mortifico as obras da carne pelo Espírito. Romanos, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Terão vida se vocês mortificardes as obras da carne pelo Espírito. Como? Gálatas 5:25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, quando eu vivo em Espírito e ando em Espírito, eu mortifico as obras do corpo, da carne. Isso é através do jejum, da oração e de uma vida honesta perante Deus. Descendo. Aí vem uma questão da dicotomia, que fala do corpo, né, como a questão material, e a alma, o imaterial. A dicotomia, nós não negamos e nem abominamos a tricotomia. Mas quem observa a dicotomia faz o desprezo daquilo que está escrito, que nós acabamos de falar. Ok? O homem é dotado de corpo, alma e espírito. Tiago 2:26 nos fala apenas de espírito. Porém, também poderia ser usada a palavra alma. Isso do grego. Então, o escritor grego não quis dar essa ênfase, e nós vamos falar lá de espírito. Então, o homem ali, se olhássemos simplesmente para Tiago, não teria alma. Seria dotado somente do espírito. Ou então, o espírito seria intrínseco na alma. Então, essas questões, irmão, olhando para a Bíblia, nós temos os unicistas aí, voltando para outra, é um outro assunto, mas só para te dar um exemplo. Algumas pessoas que pegam determinadas passagens da Bíblia, e não o seu todo, e começam a gerar doutrinas que trazem confusão nesse quesito. E isso é muito ruim para nós. Então, quando nós olharmos um texto bíblico, nós precisamos dissecá-lo até chegar a um denominador comum de uma forma geral. Não tem como lutar contra isso, porque a própria Bíblia tem referências a respeito dessa situação. A parte material do ser humano é o corpo. Já está decidido. Essa parte ela tem prazo de validade. Aí eu poderia entrar em várias coisas aqui, mas nós iríamos ficar muito tempo, não sairíamos dessas páginas aqui. Não? Esse prazo de validade, eu poderia falar do tempo de Deus, o tempo da vida, o tempo da nossa situação. As pessoas dizem, irmão, calma que no tempo de Deus vai acontecer. Aí dá vontade de chutar tudo. Porque o tempo de Deus é a eternidade. O meu é 70 anos e o que passar disso é enfado e canseira. Não existe comparação entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Não há lugar na Bíblia para isso. Quando Deus fala para Jeremias, no meu tempo isso sucederá, pode falar para esse povo, o povo que Jeremias falou, quando Deus fez, já não estava mais vivo. Aconteceu, a promessa se cumpriu nos filhos. Então, nós precisamos entender isso. Nós não somos meninos, não, para entender que Deus vai fazer uma promessa para mim que vai cumprir daqui 100 anos. Daqui 100 anos eu tenho 154 anos. Eu vou fazer 54 anos esse ano. Daqui 100 anos eu tenho 154 anos. Com 154 anos eu não dirijo mais. 154 anos alguém vai ter que estar colocando a comida na minha boca. Nem dente talvez eu tenha mais para mastigar. Ninguém de nós vai chegar a 154 anos. Então, não existe esse tempo de Deus, precisa ser bem entendido quando se fala. Irmão, o tempo de Deus. Eu fico chateado quando eu vejo a pessoa falar, mas ao mesmo tempo eu sei que é pessoa que não conhece a Bíblia, não estudou, então deixa para lá. O tempo de Deus, Deus nunca faz uma promessa baseada para nós, individual, não digo no coletivo. No coletivo pode ser. Deus pode falar no seu tempo e cumprir no meu neto. Não tem problema. Mas os anos do homem é 70, o que passar disso é enfado e canseira. E hoje, com 50 anos, de 50 anos em diante, você tem problemas agravantes da saúde. Você viveu uma vida de 50 anos, fez muitas peripécias, e aí a fatura chega. Aí já é dor nas costas, a visão que já não está boa, já não enxerga mais. Olha eu aqui, tendo que usar óculos, tá entendendo? Senão não enxerga, não consegue ver. Então, são um monte de coisa, tá entendendo? Já não tem a mesma memória, já não tem a mesma lembrança, a mesma disposição. Eu, com 20 anos, eu andava 10 quilômetros dando risada
pulando no poder e falando em mistério. Hoje já não dá nem para ir daqui ali a 4 quilômetros buscar um pão. Entendeu? Então é difícil, tem que usar o menino que tem 19, quando há a possibilidade, ele vai. Então é assim que acontece. Então, nós não podemos comparar, fazer esse comparativo, porque o corpo ele é humano e ele tem prazo de validade. Tem que ter cuidado. E a gente não cuida bem do corpo, e aí pior ainda, que aí já não cuida bem, dorme mal, come mal, se alimenta mal, nervoso, estresse, e vai que vai, isso tudo destrói o corpo. Uma noite perdida, você não recupera nunca mais na vida. Você pode dormir 3 dias direto, depois, aquela noite que você perdeu, não recupera. O nosso organismo, ele obedece uma situação natural da qual ele foi criado. À noite, ele tem um outro tipo de processo. O processo do dia é um dentro do nosso organismo, e à noite é outro. Enquanto nós estamos dormindo, é um momento do nosso organismo se refazer todas as situações, é gás carbônico para fora, é um monte de situação que vai acontecendo dentro de nós. Por isso que não é bom comer logo na última hora de dormir, porque o processo de digestão é mais difícil do que durante o dia, no horário que você deve se alimentar. Então tem tudo isso. E todas essas extravagâncias que nós fazemos no corpo, contra o corpo, irmão, vai diminuir. É 70 anos. Põe aí mais as extravagâncias, você já está no lucro. Porque a 35 você já tinha que ter ido embora. Você entende isso? É uma realidade. É uma realidade, as extravagâncias. Nós temos que cuidar do corpo. O corpo deu um sinal, precisa cuidar. Entendeu? Uma pressão arterial, as questões. Olha esse mundo, essa vacina que veio contaminando um monte de gente aí, AVC em criança de 10 anos. Já pensou? Miocardite em criança de 8 anos de idade. Então, é um monte de coisa acontecendo e tá tudo dentro de nós aí. A coisa tá ficando feia. Então, olha o corpo. O corpo tem prazo de validade, precisamos respeitar todos os sinais que o nosso corpo nos dá. Como crentes, precisamos ensinar que o bom trato do corpo. Por isso também que o jejum demasiado. Tem pessoa, meu irmão, que nem jejua mais. Que ele jejua de segunda a sexta. Isso há 3 anos. Já não é mais jejum. O corpo dele acostumou a ficar sem comer de segunda a sexta. Jejum não é isso, irmão. Jejum, o próprio Jesus disse, estão falando que vocês não jejuam, mas como poderão jejuar os filhos enquanto o noivo está presente? Mas dias virão que o noivo não vai estar presente. Aí então jejuarão. O que Jesus ensinou? Qual é a hora de jejuar? Quando você sente que está distante do noivo. Quando você sente que está muito na carne, aí é hora de jejuar. Ah, não, vou fazer uma campanha de jejum, 30 dias de jejum. Os primeiros 10 dias é jejum. Os demais dias, o nosso organismo é fantástico. Os demais dias, o nosso organismo acostuma viver na escassez. Olha o corpo, por exemplo, dos nossos irmãos da África. Comida reduzida, refeição reduzida, mas são fortes. Porque o corpo deles já estão aptos, acostumados. Às vezes a gente quer se comparar, vejo umas besteiras que a gente fala, nossa, coitado, né? A gente reclama de barriga cheia, olha eles lá. Eles têm capacidade para aquilo. Nós é que não temos. Porque não é a nossa cultura, não é o nosso hábito. É diferente. Então, nós precisamos entender isso quando nós falamos da doutrina do corpo. E a igreja precisa ensinar a doutrina do corpo. Precisa cuidar das unhas, do corpo, do cabelo, dos dentes, da cabeça. Tem que cuidar, porque esse é o corpo, e esse corpo está aí para durar 70 anos. Mas, quem fumou, quem bebeu, quem veio de vida noitada, extravagante, quantas pessoas a gente olha aí no mundo com 30 anos de idade, parece que tem 80. Casa da vida extravagante que levou. Entendeu? Então, é muito importante se cuidar do corpo. Mas o corpo se alimenta do que é de baixo. Vamos lá, vamos caminhando. 15, página 15. Então, o corpo que é material se alimenta das coisas que são materiais. A parte imaterial do ser humano é a alma e o espírito. Aí nós temos lá em Gênesis 2,7. Nos informa que a parte
material do ser humano foi colocada nele, quando Deus soprou o fôlego de vida. Ou seja, o homem estava pronto, tá entendendo? O boneco, o barro, e Deus, quando soprou o fôlego de vida, tornou o homem uma alma vivente. Aí, então, nós entendemos em Gênesis 2,7 que a alma e o espírito foi colocado no homem, nesse ser material. Quando você vê uma pessoa muito materialista, ela está onde? No corpo. Então, eu posso dizer que uma pessoa que é muito material está na carne. Entendeu? Quando é materialista, está na carne. Isso nos leva à questão da ganância, né? A avareza e uma série de coisas. Porque isso é coisa da carne. Então, um homem completo, dotado de corpo, alma e espírito, essa parte material e a parte imaterial, né, não existia antes do sopro divino. Foi o sopro divino que completou o homem. Se só o que vem de Deus completou o homem no início, só o que vem de Deus pode completar o homem agora. Ou seja, nenhum homem é completo sem o que vem de Deus. Olha que forte, né, irmãos? Nenhum homem é completo. Por isso que antes de ser crente, não sei se você passou por isso, sentia aquele vazio. Parece que faltava alguma coisa. O porquê? Porque nós não éramos completos sem se alimentar, sem ter esse contato, sem receber essa presença de Deus. Porque o que completou o homem em Gênesis é o que nos completa hoje. A igreja não seria completa, a igreja tinha membro, a igreja já tinha oficiais, ministros, mas por que Jesus não mandou ela sair antes do Pentecoste? Porque faltava o Espírito, a vida. O que é a vida da igreja? O Espírito Santo. A vida da igreja é o Espírito Santo. Sem ele, a igreja não duraria lá naquele cenário uma semana. Na primeira ameaça, cada um voltava a fazer o que tinha que fazer, esquecia o negócio de Jesus. Mas o que levou Pedro, covarde, que negou a Jesus 3 vezes, a enfrentar as autoridades e dizer: não vou parar de falar do que tenho visto e ouvido, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O que levou Pedro a falar isso? O batismo no Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo. Então, nós vemos a mesma coisa em relação à igreja, a feitura do homem. O homem está pronto, o boneco está lá, o barro está lá, Adamar está ali, mas Deus precisou soprar para ter vida. E a igreja da mesma situação, para que ela pudesse ter vida em Deus. A vida que ela tem, que a arena romana, o Coliseu romano, não conseguiu amedrontar. As espigas de fogo, os leões, as bestas feras, não conseguiu destruir por causa dessa vida. Se não fosse o Espírito Santo, não existia igreja. Já teria acabado lá atrás. Por isso Jesus disse: a minha igreja. E antes dele, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo que o mundo não conhece. Mas vós conhecereis. E ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará. É ele. Glória a Deus. Se pregamos, é ele. Se cantamos, é ele. Se glorificamos, é ele. Tudo é ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas para sempre. Amém. Irmã Claudete. Então, pastor, o que eu vejo assim, né, o que está acontecendo, o que o pastor está falando aí, é que assim, hoje nós temos a oportunidade de, nem hoje o pastor está aí nos ensinando, hoje poderia ter mais pessoas participando dessa aula para ter maior conhecimento,
mas as pessoas, eu não sei o que está acontecendo na mentalidade das pessoas, ou na mente, ou, ou, é, ou é mesmo falta de desejo de aprender a palavra de Deus, ou está esperando acontecer uma coisa mais grave, assim, no Brasil, para poder acordar. Porque os outros países né, que não pode ser pregado o evangelho, que tem uma perseguição maior, eles têm mais vontade de fazer as coisas, né, de procurar ouvir a palavra de Deus, leem a Bíblia, né, na Coreia, nos países aí, tem que rasgar a Bíblia, cada um dá com um pedacinho, porque senão, se pegar a Bíblia inteira, eles são levados presos ou são mortos. E aí eles têm mais desejo de aprender do que nós aqui, que temos a liberdade de andar com 10 Bíblias na mão, se quiser, e na igreja a hora que quer. Se quiser ficar o dia inteiro na igreja, quem tem condições pode ficar. E aí eu vejo que as pessoas não têm desejo mesmo de aprender. Será que precisa acontecer algo? A minha pergunta seria mais ou menos isso. Será que precisa acontecer mais ou menos algo parecido com os países lá fora para o povo poder acordar aqui no Brasil? Porque eu não sei mais o que o povo precisa fazer para ter um avivamento espiritual. Avivamento não é, que nem o pastor já falou várias vezes, não é somente numa festividade, onde tem uma festividade de qualquer departamento, e ali tem um batismo do Espírito Santo. Isso aí é um avivamento do culto, mas avivamento de vida, a gente precisa ter um avivamento no espírito, independente de estar dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Sim. É estarrecedor essa questão, porque nós temos duas... a resposta aí converge para 2 pontos. Primeiro ponto. Jesus disse que ninguém vem a ele se o Pai não lhe trouxer. Então, nós entendemos claramente que as pessoas que não se importam, não se comportam dessa forma, não têm essa sede, automaticamente é porque estão em morte espiritual. Não tem outra coisa. Não há outra resposta. Por que a pessoa não se interessa em aprender a palavra, já que o Espírito produz essa sede? Então, nós já estudamos e entendemos que quem produz essa sede de nós estarmos aqui todo sábado, todos os dias lendo a palavra, ensinando e aprendendo, é o Espírito Santo. Se ele não tiver em mim, eu também não tenho essa sede. Então, essa é a resposta, é muito pesada, mas é a resposta X. Quanto à questão da perseguição, a Bíblia fala que nesses últimos dias existe um tipo de povo, e aí que é o pesadíssimo, existe um povo que vai ver a igreja ser arrebatada. E esse povo hoje faz parte da igreja, porém vai ver a igreja ser tirada do meio deles. E aí, então, eles vão correr. Nossa, era verdade, o meu pastor, bem que o meu pastor fala, você imagina a loucura que vai ser. Então, tem pessoas que estão destinadas a isso. Por esse sono da indolência. Olha o que Paulo diz, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos. A Escritura diz isso e Paulo fala sobre isso. Então, nós estamos falando de um povo dormente que não vai despertar simplesmente pelo nosso chamado. Porque chamar, a gente chama. A gente convida, a gente faz tudo que tem que se fazer. Simplesmente a pessoa não quer. E ela não quer por quê? Porque ela está morta. Não há uma outra resposta. Olhando para a Bíblia, teologicamente falando, o desinteresse, vamos falar de nós aqui, não vamos falar das pessoas que não conseguiram. Vamos falar de nós. Quando nós estamos numa situação difícil com Deus, numa situação que não estamos bem espiritualmente, o que acontece conosco? A gente lê Bíblia? Não. A gente ora? Não. Então a gente foge dessa coisa. Por quê? Porque nós não estamos bem com o Espírito Santo. Mas quando nós estamos com o Espírito de Deus, fala para mim como é que é. A gente lê Bíblia todo dia. Quer orar a todo momento. Porque a alegria do novo convertido é estar com Deus todos os dias, estar na igreja.
porque ele recebeu aquela graça de Deus e quer continuar. Enquanto ele tiver essa relação, esse relacionamento, o Espírito Santo ele vai ter essa sede. A igreja começou bem, mas com 17 anos depois, no ano 53, já estava cheio de problema, porque os cristãos foram se afastando. Então, o que acontece? Nem todo mundo que está frequentando a igreja é igreja. E alguns são igreja, mas estão mortos. Agora, e outra coisa, estão mortos e não aceitam dizer que estão mortos. Reconhecer que estão mortos. Eles não entendem, é mais fácil eles dizer, não, é que meu negócio não é palavra, eu gosto mais da música. Meu irmão, não existe música se não houver palavra. A música é do homem, a palavra é de Deus. A música, não existe música. Deus não canta hino para ninguém. É nós que louvamos a Deus com o hino. Tanto que existe, eu tenho colocado alguns vídeos meus de um podcast falando a respeito da música no meu Instagram, no meu Facebook e no meu YouTube, justamente falando sobre isso. Música que não são... a música é de nós para Deus. E nem sempre Deus vai receber porque eu não estou bem. Acabei de falar besteira e vou cantar. Deus recebe? Acabei de espancar a família, espancou os filhos, brigou com a mulher e vai cantar. Ah, o louvor foi uma bênção. Quem recebeu isso aí, pelo amor de Deus? Ah, eu senti um fogo, só se foi do inferno. Vamos falar assim, me perdoa o peso, mas é a realidade. A Bíblia é clara sobre as questões de Deus. Olha o que Deus disse a respeito disso. Nem a minha oração é ouvida quando eu tenho conflito conjugal. Se eu estou em conflito no cônjuge, minha oração não é ouvida. Se eu lembrar que um irmão tem algo contra mim, é para deixar oferta no pé do altar, porque Deus não vai receber. Então, entenda isso. Não é simplesmente abrir a boca e sair cantando, porque nem todo louvor Deus... Ah, mas estava bonito, você viu a voz do irmão? Estava bonito para nós e para Deus. O destinatário é Deus. E há umas regras. Então, quando nós falamos desse assunto que a nossa irmã Claudete trouxe, por que as pessoas não têm sede? Porque, infelizmente, estão mortas. E é difícil, nós só podemos orar. Senhor, dá vida, para que eles possam voltar à sua palavra. Qual era o mal de Israel? Quando Israel se afastava de Deus, eles liam a Torá? Liam a palavra? Faziam culto? Porque estavam em pecado. Então, é o pecado que não deve. Eu não sei se você já viu uma frase de Billy Graham, numa Bíblia, uma frase pronta que tem na internet. Tem uma Bíblia assim, e está escrito assim, ó, este livro vai te afastar do pecado, mas o pecado vai te afastar desse livro. É isso, é simplesmente isso. Você entende? Se Deus não buscar, não tem jeito. Isso acontece conosco. Quando erramos, fazemos alguma coisa, se Deus não nos buscar, irmão, não tem jeito. Se Ele não nos renovar para arrependimento, não tem jeito. Então, isso causa espanto e tremor dentro de nós, de entender que ao nosso redor existem pessoas que a gente gosta tanto, são pessoas que a gente ama, pessoas que a gente considera, mas que Deus não está nem aí, porque Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus só tem filhos. Filho de crente não é neto de Deus. Meus filhos não são netos de Deus, não. Se eles não tomar vergonha na cara e não andar na presença de Deus, está perdido. Deus não tem neto, é filho. Deus não é primo de ninguém. Ou ele é pai ou ele não é nada. Então, esses cristãos que estão ao nosso redor, infelizmente, estão mortos. E o pecado não deixa ele se aproximar do livro. Estava dizendo para uma pessoa esses dias aí, quando eu vou pregar numa igreja, eu nem oro por mim. Eu oro pela igreja. Eu estou na presença de Deus, eu estou na mão de Deus. Eu oro por mim todos os dias. Quando é o assunto de pregar na igreja, eu oro pela igreja. Senhor, não deixa nenhum crente faltar hoje.
Tira os obstáculos, porque eu tenho certeza que o diabo vai trabalhar para essas pessoas não estar no culto, porque é a noite onde Deus vai falar pela palavra e vai cair as escamas dos olhos. E Satanás vai lutar certamente para que esses cristãos não estejam no culto lá, sabendo que eu tenho um compromisso sério com a palavra, porque eu tenho um compromisso sério. É sem adultério, é sem adulterar a verdade. Eu tenho compromisso com a palavra. E você acha que o diabo vai deixar alguém ir lá no culto e me ouvir? Eu tenho que orar, pedir a Deus que traga as pessoas para que caiam as escamas, para que eles ouçam uma palavra de Deus. Não que eu sou um tal. Todo pregador que tem a palavra de Deus tem que orar dessa forma. Porque antigamente o diabo tentava nos impedir de chegar no lugar. Eu lembro que várias vezes na minha vida lá atrás, meu irmão, eu indo para culto, o pneu furava quando eu tinha carro, acabava a gasolina no meio do caminho, para mim não chegar. Aí avião que cai, papagaio que canta, uma distração que aparece para você não chegar no local. Aí o diabo viu que não consegue mais, que eu vou de qualquer jeito, o que ele faz? Ele vai na vida dos clientes, que era para estar no culto, e vai lá e enrola chega uma visita na hora que ele está saindo do culto, é o dia que Deus vai abençoar, é o dia que Deus vai colocar por terra o mal, e ele não consegue chegar até lá. Então, a resposta mais forte aí é essa aí, irmã Claudete, a do Billy Graham. Este livro vai te afastar do pecado. Mas não esqueça que o pecado vai te afastar desse livro. Então, é justamente isso. A morte espiritual. Quando nós falhamos, a nossa tendência não é buscar a Deus. Pode notar. A nossa tendência é se afastando cada vez mais. É o laço minucioso do diabo. E com conversas, às vezes, bíblicas. E você vai orar? Você acabou de fazer isso? Você acha mesmo que Deus vai te ouvir? Você começa a ouvir essas vozes para te afastar de Deus, para você não buscar, para você se afastar. Pode notar quando a pessoa sai da igreja e começa a procurar outra. Nenhuma igreja para ele presta. Primeira coisa que ele encontra, ele entra na igreja. A primeira coisa que ele acha nessa nova igreja é defeito. Como se ele é a traquina espiritual do deserto. Ele é o querubim de Deus. Eu não vou ficar nessa igreja, eu não gostei porque tem isso. Aí vai na outra, eu não gostei porque tem isso. Vai na outra, eu não gostei porque tem isso. Ô, irmão, pelo amor de Deus, igreja só tem problema. Porque eu e você também somos um problema. Mas é nessas desculpinhas que o diabo vai nos afastando de Deus. Eu não vou na igreja para saber quem é bom e quem é ruim. Eu vou lá porque eu sei que eu sou ruim e preciso ser bom. Eu vou lá para mim, que sou ruim, ser transformado em uma pessoa boa. Quero saber quantos ruins tem lá? Problema deles. Se eu puder ajudar, né? Não que problema deles vou deixar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas deixar de ir só porque os cabos é ruim, onde tiver homem tem coisa ruim, irmão. Onde tiver homem tem problema. Onde tiver homem tem mentira, tem falsidade, tem sorriso amarelo, tem fofocaiada, tudo isso tem. Reuniu, é homem. A não ser se você vai no culto dos anjos. E se foi, eu não sei porque você está aqui, porque não sai vivo, não. Que a única coisa ruim no culto dos anjos que tinha lá era você, ou eu. Caso contrário, meu irmão, só gente ruim. Igreja é onde se reúne as piores pessoas, irmão. Ali é ex-viciado, ex-mentiroso, ex-estelionatário, ex-enganador, ex-prostituto, ex-cobiçador, ex-ladrão, ex-falador mal da vida dos outros, e aí vai que vai. Ex-fofoqueiro, ex-contendeiro, ex-barraqueiro. Está tudo ali. Só mudou porque Jesus está na vida. Aí tem dia que o cara vai para a carne, aí a fofoca vezes 7.
Aí é o problema vezes 7. Ir para a igreja para tentar achar perfeição nela aqui embaixo é loucura, é utopia. Nós estamos estudando homem. Homem. E homem é isso. Olha o que Deus disse: o homem é mau desde o princípio. Se há alguma coisa boa em nós, essa coisa é o que Deus colocou em nós. Caso contrário, o resto é tudo ruim. Por isso que toda a glória é para Ele. Não há nada bom no homem. Bom é Deus. Bom é o que Deus fez na sua vida. Sabe por que você é um ser humano melhor? Porque Deus trabalhou em você. Então, quando eu olho, eu digo glória a Deus. Já não é mais aquele mesmo. Não é por você. Porque por você torcia o pescoço. Por você pulava com os 2 pés. Na carne, você ia se vingar. Mas graças a Deus, que te transformou em uma nova criatura. Trabalhou nessa área da tua vida e tem muitas áreas para Deus trabalhar nas nossas vidas. Então, isso é o homem. É bom a gente entender a limitação do homem. Aí a gente vai entender por que às vezes a gente está na carne. Por causa disso. Você acha que tem dia que eu não estou na carne? Eu estou 15 dias, não estou na carne há 15 dias. Mas eu estou há 15 dias lutando. Lutando ferozmente contra a carne. Para entender the of, the man, the king, the best. Eu preciso entender. Eu olho para o que eu passo e olho para essas pessoas e falo, meu Deus, eu preciso entender. Tem hora que ele fala, então eu estou amaldiçoado. Aí eu vou chorar nos pés de Deus porque eu preciso entender. Me esforço, luto, vamos trabalhar, tudo. Quando eu agora abri uma luz, vou lá na luz, a luz está apagada. Não era a luz, era um vagalume passando. Então, é difícil. Aí você fica mal. Aí, por que é necessário também você passar por isso? Para não subir pela cabeça a glória. Para você entender quem você é. Porque às vezes você está se achando muito anjo, e aí você vê que você é falho, você é fraco. Entendeu? Que você não tem essa fé toda que você fala. É difícil. Se eu falar quantas vezes eu já fui na beira do abismo, é homem. Por que nós estamos estudando homem? Para conhecer a nós e respeitar o limite do nosso semelhante. Eu quero que nessa primeira parte do estudo, irmãos, você saia aí PhD, sabe do quê? Em conhecer o homem e respeitar as limitações das pessoas. Que a gente vai julgar menos. Vamos julgar menos. A gente vai entender que só entende uma pessoa quando você está na pele dela. Quando você se veste dela. Por isso que Deus, Jesus, se vestiu de homem e desceu até nós. Quando você está na pele dela, aí você compreende. É muito importante a gente compreender essa questão. Que a gente vai entender também as nossas fraquezas. Tem pessoa que não anda porque não se perdoa. Não se perdoa. Pode falar, Gabi. Nossa, pastor, esses tempos que eu tenho buscado mais de Deus, tipo, às vezes a gente acaba pecando e tudo mais, né? Aí, em vez de buscar sentir aquele peso, de falar, nossa, olha o que você fez, e ficar me pesando mais ainda, porque o pecado, a gente se pesa, é como se a gente se torturasse. Eu vou, dobro meu joelho e falo, Senhor, me perdoa, me molde de acordo com a tua vontade, trabalha na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. E, tipo, a oração, a Bíblia, o livro de Salmos é o que mais tem me ajudado a fazer orações. E para entender as pessoas sem julgar, olhar com um olhar de amor também. Eu olho para as pessoas para não pegar e julgar, eu olho e falo, Deus morreu por ela também. Ela deve ter alguma coisa ali dentro dela que Deus ama, né? Então, tipo, a gente tem que querer trabalhar, tem que querer mudar. Não basta só falar, eu vou para a igreja. Se você não querer realmente mudar,
você não vai estar realmente convertido, não vai querer ler, orar, e ir novamente à igreja. Então, assim, o que tem mudado mesmo eu foi a minha oração e eu querer buscar mais de Deus. Meu, eu acordo todo dia e acordo sorrindo, falando, nossa, Jesus, como eu te amo. É muito bom, assim, sentir isso, como se eu tivesse voltado de volta para o primeiro amor. É muito bom. Glória a Deus. É verdade. E essa sede aí é justamente o que é a vida de Deus. Por mais falho que nós sejamos, por mais... Quando nós entendemos quem nós somos, irmãos, assumimos a nossa identidade, há uma mudança de Deus para nós. Lembra de Jacó? Jacó encontra com Deus no Val de Jaboque. E quando ele confessa quem ele é, Deus pergunta, qual o seu nome? Ele diz, eu sou Jacó. Ele não mente que nem mentiu para o pai, né? Ele falou para o pai dele, aqui é Isaú, pai cego. Mas para Deus ele fala, eu sou Jacó, filho. Eu sou culpado, sou eu mesmo. Sou o camarada que enganei meu pai, enganei meu irmão. Estou fugindo aí. Eu sou esse cara. Eu estou com um problema sério familiar. Eu pisei na bola. Quando ele assume isso, meu irmão, Deus disse, a partir de agora, esquece Jacó, seu nome vai ser Israel. Porque como príncipe, você lutou com Deus e com os anjos e prevaleceu. Ou seja, gostei da sua atitude. Assumir a nossa identidade. Por isso que é bom conhecer o homem. E como homem, irmão, nós somos limitadíssimos. Limitadíssimos. Tanto interiormente como exteriormente. Nós temos algumas questões que são travadas. Um homem sem trabalho, um homem sem honra, um homem sem... Acabou. É só Deus para não entrar na depressão. É só Deus para não deixar você escorrer na ladeira do... Porque passa coisas, às vezes, na mente de um homem que vocês não têm base. É muito ruim. E eu digo, quando falo de homem, eu falo homem e a mulher. Quero deixar claro, né? Eu estou falando do ser humano. O homem, ser humano. Homem e mulher. É terrível. Né? Uma mãe ver um filho, né, numa situação que ela não pode fazer nada. É difícil. Então, eu acredito, irmãos, que não olhando só para nós, como a Gabi foi agora riquíssima, né, nessa fala, a gente consegue, quando a gente vivencia isso, também olhar para os outros com amor. Porque a gente entende em nós, né, quem é Deus, como Deus ama o ser humano, como que Deus pode me amar. Se ele me ama, ele ama todos. Eu costumo dizer que um dia uma pessoa perguntou para mim, uma pessoa que estava caída no fundo do poço, falou para mim, será que Deus tem poder de transformar a minha vida? Eu disse, meu irmão, se Deus transformou um homem como eu, não tem ninguém nesse mundo que ele não possa transformar. Se Deus me transformou, ele pode transformar qualquer outra pessoa. Mesmo esses mortos que nós falamos aqui agora, que estão ao nosso redor na igreja, Deus tem poder de transformá-los. Cabe a nós continuar orando, convidando, chamando. Não desistir deles, assim como Deus não desiste de nós. Eu sempre olho assim, quando eu vou corrigir um filho meu, eu antes paro e penso, como eu gostaria que Deus me corrigisse quando eu erro? Então, quero dar a medida para os meus filhos, quando eu vou corrigir, de correção, pensando como Deus vai me corrigir, como é que Deus me trata quando eu erro. Então, é assim que eu vou tratar meus filhos. Se Deus é misericordioso comigo, por que eu não vou ser misericordioso com ele? Ou o meu próximo, ou um irmão que é fraco na fé, ou outro irmão. É assim. Então, a misericórdia, quando você, irmão, experimentar a misericórdia de Deus, é um ato que todo cristão deveria ter, porque quando ele experimenta, você não é mais a mesma pessoa. Quando você experimenta a verdadeira misericórdia, entende o que é misericórdia, você já não julga mais ninguém. Você abraça e ama a todos. Você vai ser sempre um braço aberto e um porto seguro. Porque você sabe o que é a misericórdia na sua vida. Você sabe quem você é, como Deus te trata, e você vai tratar as pessoas exatamente assim. Você vai entender.
Então, essa parte da doutrina do homem é importante para isso, para a gente entender a grandeza de Deus. Quem somos nós, a nossa pequenez, e como Deus gerencia essa relação. Amém? Deus abençoe. Estamos chegando ao final da aula. Semana que vem, nós vamos falar sobre a pré-existência da alma. Ok? Mais uma aula. Que Deus abençoe aí, continue orando por nós. E amém. A paz do Senhor Jesus. Pode ser a todos. Bom final de semana. Amém. Obrigado, irmão.